Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o anticristo, o que a Bíblia relata em seus livros a respeito do anticristo. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Nesse vídeo falaremos sobre o anticristo, o que a Bíblia diz sobre ele. O anticristo sempre foi um tema de muitas especulações, não apenas nos nossos dias, mas até mesmo no primeiro século depois de Cristo. Perguntas como: quando o anticristo se manifestará? Ou quem será o anticristo? São feitas entre nós. O anticristo já foi um tema, temas de filmes, temas de livros, até mesmo de peças teatrais. Afinal, o que realmente a Bíblia diz sobre o anticristo? Nesse vídeo, falaremos alguns pontos fundamentais que a Bíblia nos esclarece sobre essa figura tão especulada. O que significa a palavra anticristo, o termo anticristo? Significa alguém que se opõe a Cristo, ou rival de Cristo, ou alguém que queira substituir Cristo. Logo, pode-se considerar um tipo de pessoa que queira se opor a Cristo, ou está em seu lugar. O que a Bíblia diz sobre ele, então? Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a Bíblia descreve alguns aspectos do anticristo. Antes de analisarmos algumas dessas referências, é preciso considerar uma regra básica da hermenêutica, que geralmente ela é desconhecida. Vamos lá, para entender. Como uma profecia dupla, se falamos das suas referências, onde a profecia se cumpre em dois momentos distintos da história, ou seja, o profeta ele profetiza a profecia e ela se cumpre, primeiramente, mas em seu cumprimento não se esgotou, restando, ou seja, um cumprimento, ou seja, um segundo cumprimento em alguns casos. Esses tipos de profecias podem apresentar até mesmo uma tripla referência a respeito da aplicação. Um exemplo desses tipos de profecia é o profeta Daniel no capítulo 7. Ele é citado por Jesus em seu sermão escatológico, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, onde ele deixa muito claro a explicação futura de uma profecia, que até então os judeus acreditavam já ter sido cumprida. O anticristo, no livro de Daniel, o profeta Daniel teve uma visão descrita no capítulo 7 de seu livro, onde ele vê 4 animais que subiam do mar: leão, urso, leopardo e outro terrível, com aspecto de homem, que se representa, ou seja, o quarto reino. Ou seja, Daniel 7, 1 ao 18, relata isso. A visão, ela prossegue nos versículos seguintes. Daniel fala sobre um pequeno chifre que surge entre os 10 chifres do quarto animal. E nesse pequeno chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com grandes coisas. Daniel 7, 8. A partir do versículo 20 do livro de Daniel, temos uma descrição detalhada desse chifre, condizente com a atuação do anticristo. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outros que serão diferentes dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferá palavras
contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará, ou seja, de mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo. E dentro desse tempo, dentro de uma metade de tempo, Daniel 7, 21 ao 25. É possível que essa profecia tenha múltiplas realizações. Porém, a maioria dos estudiosos concordam que esse pequeno chifre simboliza o aparecimento do anticristo, sendo então a primeira referência sobre ele. Sobre esse personagem escatológico a qual estamos falando nesse vídeo. Também Daniel, melhor dizendo, capítulo 9, 27, 11, 13 e 12, 11, né? Está registrado essa aparição. Em passagens onde claramente é aplicado o princípio da profecia, múltiplas referências. E provavelmente a pessoa do anticristo que está sendo citada, onde a sua atuação no período final da presente era foi prefigurada pela atuação do rei da dinastia. Antíoco Epifania, por volta de 167 a.C., e depois do cerco de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, pela inspiração dos romanos, o anticristo no sermão escatológico de Jesus. Vamos entender um pouco também. Usando como base o texto de Mateus 24, vemos que Jesus primeiramente aplica ao imperador Tito que destrua Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo, a figura de um tipo de anticristo, no verso 15 e 20 do seu livro de Mateus. Porém, nos versículos seguintes, 21 e 22, o pano de fundo da profecia de Jesus deixa de ser apenas a destruição de Jerusalém e passa também a se referir, ou seja, um período futuro a qual haverá uma tribulação nunca antes vista. Porque haverá então grande aflição, como nunca antes houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne seria ou salvaria, né? Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24 ao 21 ao 22. Depois do próprio Novo Testamento, né, nós somos também advertidos que esse momento será um período da manifestação do anticristo escatológico. O anticristo também na epístola de João. Para o apóstolo João, o espírito do anticristo sempre esteve presente em pessoas, em sistemas e em governo que se levantam contra Cristo, ou seja, são muitos anticristos que procedem, né? Ou seja, ser o anticristo, afinal. Isso fica claro em seus textos, onde, ora, ele usa o termo em um sentido impessoal e, ora, ele usa em um sentido pessoal. Vejamos essas aplicações no texto do apóstolo João. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E que o anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Primeira epístola de João 2 ao 22. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do que já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Primeira epístola de João 4, 2 ao 3. Porque há muitos enganadores neste mundo.
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esses tais são enganador e é o anticristo. Segunda Epístola de João, 1-7. O anticristo, então, na Epístola de Paulo, vamos conhecer, o apóstolo Paulo descreve aos Tessalonicenses e faz uma descrição detalhada sobre o momento em que o anticristo se manifestará, bem como suas principais características. Vamos para a palavra. Ora, irmão, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito quer, por palavra quer, por epístola, como a de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizias quando ainda estava convosco. Agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A este cuja vinda é a segunda e a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para quem parece, porque não se recebem o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará e a operação do erro, para que caiam em mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 1-12. Note que Paulo mostra que o anticristo surgirá em um período de grande apostasia, que será uma pessoa específica, será adorado pelo mundo, um mundo incrédulo, e fará falsos milagres, se manifestará em um momento determinado e, por fim, será destruído por Cristo em sua segunda vinda. O anticristo, no livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse descreve de forma clara a atuação do anticristo no capítulo 13, e que ele é a besta que João vê, que emerge do mar. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão que lhe deu poder, e o seu trono é grande e poderoso. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram ao dragão, que deu-lhe a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada, ou seja, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para agir por 42 meses.
e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-lo, deu-lhe poder sobre todas as tribos, línguas e nações, e adoraram todos os que habitavam sobre a terra. Esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13, 1 ao 9. Perceba a incrível semelhança entre a visão em Apocalipse e a visão do profeta Daniel. Na verdade, o que o apóstolo João viu foi um dos 4 animais da visão de Daniel, de uma forma unificada. Né? Essa besta sobe do mar nas profecias bíblicas, muitas das vezes, isso significa ações, povos, sistemas, ou seja, um geopólico, né, que em sua agitação. Então, como, ou seja, um exemplo a respeito dessas profecias, o profeta Isaías também, ele usa também o mar e descreve as nações incrédulas. Mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar. E as suas águas, né, lançam de si mesmo, né, de um lado para o outro. Lá em Isaías 57, 20 relata. O anticristo, portanto, surgirá, meus irmãos, dessa política turbulenta e globalizada. Ele surgirá no meio do caos, no meio das águas que agitam as nações, e será adorado, e ele incorporará todo o poder e sua crueldade dos grandes impérios, ou seja, do passado também, e ele passará isso à frente. Nota que a besta que sobe também do mar, ela possui várias cabeças. Representa o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todos os governos impérios ao longo da história. O que parecia estar morto, ressurge em vida, e a terra toda ficará maravilhada. Essa besta toma diferentes formas, e no fim ela se manifestará na pessoa do homem iníquo, que o apóstolo Paulo descreveu sobre o anticristo escatológico.